Nesse momento, você está operando sob o efeito do pânico ou da euforia? Medo ou ganância? A pergunta que eu trago em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu vou estar analisando o Bitcoin e vou tentar responder a pergunta que todos querem saber nesse momento, né? Será que estabelecemos o fundo no 60K? Ou só estamos tendo um pullback para ter mais quedas. Vou estar analisando isso, a parte gráfica, com a análise do sentimento, para tentar entender se as sardinhas estão comprando, se elas estão vendendo, como está o sentimento do mercado diante dessa valorização que tivemos ontem. Vou falar um pouco também sobre as probabilidades estatísticas segundo o site aqui do Polymarket, e eu quero trazer também sobre o calendário macroeconômico dos Estados Unidos, que pelo menos nos próximos dias não vamos ter dados muito importantes, mas eu vou estar trazendo aqui um panorama para vocês também. Sobre o Polymarket, eu vou estar analisando sobre as probabilidades, se haverá corte de juros ou não nesse primeiro semestre, né, e como o mercado está reagindo diante disso, né, sobre a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, né, possível guerra, possível ataque, tudo isso eu quero estar trazendo um pouquinho para vocês aí e tentar entender como isso influencia nos nossos investimentos, né, pelo menos agora no curto prazo. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero deixar o convite aqui para vocês. Se vocês não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Aqui eu sempre trago conteúdo relevante que eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na análise diária de vocês aí do dia a dia. E eu peço também que já dá um like aí, vai me ajudar demais para vocês, não custa nada e para mim vai fazer uma enorme diferença. Pode ter certeza que vocês vão estar ajudando demais a promover mais conteúdos aí bacana para o canal. E eu também já peço desculpa que parece que hoje a internet está, não sei o que está acontecendo, é o segundo dia que essa internet está travando para caramba. Enfim, vamos tentar dar início aqui à gravação. Legal? Diante disso, ataque, os Estados Unidos atacam o Irã por meio dele, então basicamente o Polymarket tem esse site aqui de probabilidades, né, de apostas que a gente analisa com probabilidades, pelo menos 73% das pessoas acreditam que até dezembro, né, haverá um ataque. E até o meio do ano, 67% das pessoas acreditam que os Estados Unidos vai atacar o Irã. Isso influencia diretamente, obviamente, nos mercados convencionais dos Estados Unidos e, em consequência disso, também afeta os investimentos do Bitcoin, né, de criptoativos. Então, todo esse movimento de pânico, ao meu ver, é bom, porque além de ser um ruído momentâneo, no médio e longo prazo não vai alterar a nossa estratégia de investimento, não muda os fundamentos do Bitcoin, mas traz um pânico agora exagerado no mercado que pode sim, em um movimento de uma manobra política do Donald Trump, que ele é muito bom nisso, aparecer de fato um acordo, assim como em relação à guerra comercial que estava tendo dias atrás, e o mercado acabou tendo um alívio, né, por conta disso, foi gerado um pânico muito exagerado, depois voltou a euforia, pânico e euforia, ficou preso nesses movimentos mais de uma vez, uma, duas, três vezes, até pouco tempo atrás aí, novamente voltou a questão da guerra comercial e das taxas, né, a Suprema Corte lá dos Estados Unidos representou o Donald Trump, enfim, todo esse cenário político ele influencia aqui no curtíssimo prazo, mas para o longo prazo ele traz oportunidades, pelo menos é a forma que eu analiso, é a forma que eu observo, né? Então, eu gosto de estar acompanhando para nós encontrar oportunidades, porque no longo prazo isso não vai afetar os nossos investimentos. E mais uma vez a internet caiu, tá de brincadeira. Vamos lá, vamos tentar, vou pausar aqui e vou voltar só um momento. Eu acho que agora nós vamos continuar, vamos conseguir, né? Enfim, vamos lá. Até o meio do ano, boa parte das pessoas acredita que não haverá corte de juros, né? Basicamente, até abril já está precificado que não haverá o corte, né? 90% das pessoas acreditam. E em 17 de junho, até 17 de junho, 50%, praticamente para 50% também, somando os dois aqui. Então está equilibrado. Esse cenário, até o meio, até praticamente abril, está precificado que não haverá o corte. Então nós temos março e abril, 2 meses que já a galera já precificou que não haverá o corte. Porém, em junho ainda está em aberto. Isso pode estar mudando na próxima semana, que nós vamos ter dados relativos ao mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, na primeira sexta-feira do mês, nós temos o payroll, né? E na segunda sexta-feira do mês, nós temos o PCE. Então, como está travando aqui essa página, eu não estou conseguindo mostrar para vocês, eu vou tentar fechar ela para continuar sem essa análise, pelo menos do cenário macroeconômico, que é o do calendário, que basicamente nós já sabemos que vai ter. A primeira semana, sexta-feira, vamos ter o payroll. A segunda semana, dia 13 de março, vamos ter o PCE. Então, basicamente, esse PCE, ele é o dado favorito do Fed para estar acompanhando a inflação e o payroll é o dado favorito do Fed para acompanhar o mercado de trabalho. Se nós tiver uma melhora da inflação, que na última nós tivemos o PCE ligeiramente alto, né, ligeiramente mais alto do esperado, se nós continuarmos a ter a inflação subindo, como está subindo, né, subiu um pouco do último dado, e com o mercado de trabalho muito forte, traz sim um indício para o Fed não cortar juros
continuar essa manutenção da taxa que está atualmente. Tem a questão do PIB também dos Estados Unidos, que vem muito abaixo do esperado. Então, isso acaba que também gera uma certa preocupação, porque os Estados Unidos ele tem que fazer o soft landing, né, o pouso suave, ele não pode também aumentar muito as taxas de juros e deixar o mercado, no modo geral, enfraquecido, né, o mercado de trabalho enfraquecido, o PIB enfraquecido, porque eles têm um medo de uma possível recessão, porém eles também não podem cortar as taxas de uma maneira exagerada, injetar muito capital, né, liquidez ao mercado e perder o controle da inflação, e quem sabe ter uma inflação aí semelhante ao do Brasil hoje, né, embora não dá nem para comparar uma inflação com a outra. Mas, de qualquer forma, então, eles precisam de ter esse equilíbrio, e o Fed, né, ele já tinha deixado claro, o Jerome Powell já tinha deixado claro que ia depender dos próximos dados para ele começar a analisar se haveria corte ou não. Basicamente, se o mercado já precificou que não haverá esse corte, ao meu ver é bom, porque já está instaurado ali o pânico, já está precificado que não haverá corte, basicamente aí até abril. Esses próximos dados podem sim trazer insights importantes sobre o possível corte, se haverá o corte em junho ou não, que já aí vai ser com o novo presidente do Fed, que é o Kevin Rush. Então, eu acho importante nós estarmos acompanhando esses dados aí que vão ser divulgados aí nos próximos dias, mas vão ser ainda esse resto da semana e a semana que vem praticamente sem esses dados aí serem divulgados, sem dados realmente relevantes. Legal? Então, vamos para a parte do gráfico do Bitcoin. Eu quero estar começando aqui com vocês, já trazendo o price action do Bitcoin. Eu quero estar analisando a parte do o mensal, né? Eu quero estar analisando o tempo gráfico mensal do Bitcoin. Vamos ver se esse computador me ajuda. E olha que esse aqui é um PC gamer, cara. Você não tem noção. Esse é um PC gamer caríssimo que eu paguei. Eu acredito que o problema está sendo a internet mesmo, instabilidade. Vamos lá. Analisando o tempo gráfico mensal, se eu analisar o tempo gráfico mensal do Bitcoin, nós, nesse mês, agora, nessa semana, precisamente, falta 2 dias, né? Vamos estar, tecnicamente, de fato, entrando no bear market, que nós perdemos esse fundo aqui, ó, estamos perdendo esse fundo, tudo indica, embora tudo pode acontecer, né? O Bitcoin ainda poderia ter uma reação ainda nesses próximos 2 dias e fechar acima aqui dos 73 mil dólares, e ele, de fato, não perderia o outro fundo. Mas esse não é a maior probabilidade. Eu acredito que essas regiões aqui dos 70 mil dólares vai atuar como resistência já agora no curtíssimo prazo, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Tá? Então, de fato, estamos entrando sim, estamos confirmando o bear market, né? Tecnicamente, para análise técnica se confirmar o bear market, seria essa perda de suporte ou um pivô, né? Um pivô de baixa nessas regiões abaixo aqui. Seria um movimento semelhante, como um ombro, cabeça e ombro. Esse movimento configuraria também um pivô de baixa no mensal, e aí seria uma tendência de baixa no mensal. Como isso não aconteceu, ele caiu direto, algo até que é mais improvável ainda, ele aconteceu. Então ele perdeu os fundos aqui de 75 mil dólares e, de fato, estamos entrando no bear market. Estamos no bear market. Fato é, o que nós precisamos estar acompanhando agora para uma possível reversão desse movimento de queda já no mensal, pelo menos em tempos gráficos menores. Quando eu analiso o Bitcoin, eu já tinha trazido aqui para vocês esse padrão de equilíbrio que o Bitcoin se encontrava, né? O Bitcoin estava preso nesse padrão de equilíbrio já há alguns dias. Ele estava nessa região, né, de padrão de equilíbrio, e eu havia trazido aqui que normalmente esses padrões de equilíbrio eles tendem a romper para ambos os lados, né, para captar liquidez em ambos os lados, e exatamente o que aconteceu. Ele buscou liquidez para essas regiões abaixo, e agora ele está voltando, está tentando buscar essa liquidez nas regiões acima. Eu trouxe isso, inclusive, nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá, estava aqui, ó, o BTC rompeu esse padrão de equilíbrio para baixo, e na maioria das vezes normalmente ele tende a buscar liquidez para ambos os lados, as regiões acima também. Eu trouxe isso nas minhas redes sociais ontem. Então, se você não me segue lá, eu deixo o convite também, me siga lá nas redes sociais, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Me siga nas redes sociais, e TikTok, Instagram, no Facebook, eu estou lá, se você procurar Volume Notícia Dinheiro Underline, vocês vão me achar. Eu sempre trago insights importantes, interessantes, que eu tenho certeza que vai acrescentar aí na análise de vocês. E se vocês não são inscritos no canal, peço mais uma vez que se inscreva, ative o sininho das notificações, dá um like que vocês vão me ajudar demais. Legal? E eu tenho certeza que também vai ser muito útil para vocês, vai acrescentar muito na análise de vocês aí do dia a dia. Legal? Então vamos lá, o Bitcoin rompeu para essas regiões abaixo, esse padrão de equilíbrio, e na maioria das vezes ele também tende a romper esses padrões, também posteriormente a captar liquidez abaixo, ele buscar liquidez acima. E é exatamente o que ele está tentando fazer nesse momento. Ele formou um canal, né, de baixa, que tem uma maior probabilidade de romper para cima, rompeu para cima, e qual seria o cenário mais importante nesse momento? A manutenção dessa média de 200 período do 1 hora, o Bitcoin precisa se manter acima. Eu já tenho trazido aqui há alguns dias a importância do rompimento dessas médias de 200 período do 1 hora. O Bitcoin, desde aí de janeiro, 18 de janeiro, tem mais de um mês, né, que o Bitcoin não conseguia romper essas regiões. Todas as vezes que chegava ali próximo, ele perdia, ó, e ele recusava forte e o preço caía muito. E dessa vez, após ele romper esse canal de baixa que foi formado,
ele também conseguiu romper essas médias nesse período e está formando um pivô de alta acima. O mais importante agora é a confirmação disso, um rompimento acima dos 70 mil dólares, um fechamento aqui na vela acima de 70 mil dólares, ele caracteriza de fato um rompimento dessas médias nesse período, tanto do uma hora quanto esse padrão de baixa aqui, né, essa cunha, esse canal de baixa que tem a maior probabilidade de romper para cima. Então precisamos agora nas próximas horas, né, que seja nos próximos dias, um rompimento acima dessas regiões de 70 mil dólares. Eu acho altamente improvável o Bitcoin subir novamente, né, para novos patamares sem retestar essas médias nesse período. É muito normal, é natural que ele volte a testar essas regiões aqui de 66 mil dólares e 700, praticamente até os 66 mil dólares seria normal se o Bitcoin voltasse para essas regiões para retestar essas médias, né? Então, para quem não está disposto, que de repente perdeu esse movimento de alta, embora seja um pouco arriscado, é uma oportunidade esperar um reteste nessas médias nesses períodos, porque se ele se confirmar nesse reteste, o próximo alvo, ao meu ver, seria essas regiões, essas médias de 200 período do 4 horas, que também entra em confluência com esse último topo aqui, né, que foi de 72 mil dólares. Então, eu acho altamente provável que se o Bitcoin conseguir se manter acima, né, confirmar esse pivô de alta acima das médias nesse período do diário, ou do uma hora, ele venha buscar acima nessas regiões aqui dos 72 mil dólares, ou até mais acima aqui, que são essas médias nesse período atualmente aqui, próximo dos 73, 74 mil. Esse ponto vai ser um ponto muito importante, e eu já adianto que vai ser um ponto difícil de o Bitcoin romper de uma vez, porque do mesmo jeito que numa hora o Bitcoin não conseguiu ultrapassar essa região de primeira, no 4 horas, fatalmente, é o que está fadado a acontecer. Via de regra, é o mais provável que aconteça. Nota que quando o Bitcoin perde essas regiões, né, quando o Bitcoin perde essas regiões, como perdeu aqui em outros cenários, né, o Bitcoin ele não consegue, né, desde aquele Twitter do Trump lá em outubro do ano passado, o Bitcoin ficou alguns meses sem conseguir romper essas médias nesse período. Né, e quando rompeu, formou um pivô de alta, mas não conseguiu dar continuidade, perdeu novamente, e foi onde nós perdemos os fundos dos 80 mil dólares, que praticamente ninguém acreditava que isso poderia acontecer, perder seus fundos assim de uma forma tão rápida, né? E perdeu os 80 mil dólares. Eu não acreditava que isso ia acontecer, e de fato aconteceu. E agora, aparentemente, estamos estabelecendo um fundo na região dos 60. Então, o que o Bitcoin precisa nesse momento, o mais importante, né, que ele se mantenha acima dessas médias aqui de uma hora, para estancar toda essa sangria, porque se de fato ele conseguir se manter, o próximo alvo seria essas regiões aqui dos 72 mil dólares, 73, até 75 mil dólares, seria uma região que o Bitcoin já encontraria uma resistência. E a resistência talvez mais importante do momento vai estar girando em torno aqui, atualmente, gira em torno dos 98 mil dólares a 90 mil dólares, que são as médias nesse período do diário. Eu acredito que essas médias, como elas estão exercendo uma força negativa, né, elas estão caindo, eu acho que logo, logo, elas vão estar já próximo dessa região aqui, que é o gap do CME, que eu já tenho trazido aqui também para vocês, que esse gap foi formado num momento de queda muito forte do Bitcoin no final de semana, e esses gaps, via de regra, são fechados, então, nos próximos dias que eles são abertos. Então, eu acredito que existe a probabilidade, sim, que mesmo antes do Bitcoin, quem sabe, perder os fundos 60 mil dólares, que ainda, obviamente, tem ainda essa possibilidade, eu ainda acredito que ele vai voltar para essas regiões, essa região do gap, essa região das médias nesse período aqui, do diário para testar essas regiões, e essa região vai ser a região mais complicada que eu acho que o Bitcoin vai encontrar aí, mas aí eu acredito que é uma coisa que nós precisamos analisar mais à frente. Agora, no curtíssimo prazo, ainda temos outras regiões mais importantes que o Bitcoin precisa se provar. Um rompimento acima dessas médias nesse período de 4 horas já seria incrível e já poderia trazer uma certa euforia para o mercado. Embora eu volto a frisar que não vai ser um movimento fácil, né? De qualquer forma, quando nós analisamos em tempos gráficos, né, quando nós analisamos os fundamentos em tempos gráficos maiores, o Bitcoin ele já está em uma região de muita oportunidade, né? Estamos perto das médias de 200 período aqui do semanal. Tecnicamente, elas foram regiões em que o Bitcoin encontrou forças em outros movimentos, né, de queda do ativo. Nós também estamos nas médias, nós também estamos em níveis extremos aqui do RSI. O RSI ele está desvalorizado, ele está vendido, né? Então nós analisamos o RSI aqui, ele está em níveis extremos, ele aparentemente, depois desse último movimento de alta que tivemos ontem, ele está tentando retomar, né? Foi um movimento semelhante que tivemos aqui atrás, que foi o que caracterizou o fundo, né? Pelo menos próximo do fundo aqui em 2022. O Bitcoin, quando ele atingiu o nível de sobrevenda, ele ainda teve essa última queda, embora essa última queda foi da FTX, então não sei se dá para de fato considerar. De qualquer forma, essas regiões que nós estamos, para quem está focando no longo prazo, já é uma região de muita oportunidade, ao meu ver. Né? E quando nós analisamos também a questão do risco-retorno, foi o que eu já trouxe aqui em outra análise. Às vezes o investidor, como ele investiu errado anteriormente, ele está com pouco caixa nesse momento, ou zero caixa, ele quer
poder vender nessas regiões aqui para poder comprar um pouco mais barato, quem sabe 30% mais barato, na casa dos 50 mil, mas ele também pode perder valorizações significativas. Se o Bitcoin só fazer um pullback para mais quedas, até as regiões dos 107 mil dólares, o Bitcoin fazer um pullback até ali, né? Ainda assim já seria uma valorização de 50% do ativo, né? E se o Bitcoin fizer esse pullback, ainda não seria um movimento de reversão, porque poderia até estar caracterizando o ombro e cabeça e ombro, que eu já disse, que ainda assim é um padrão de tendência, né? De reversão de uma tendência de alta. Então, o Bitcoin para voltar de fato a ficar positivo, para nós acreditarmos que estamos em um bull market, ou estamos em uma nova tendência de alta, o Bitcoin precisaria pelo menos romper essas regiões ali dos 107 mil dólares, né? Aqui é 110 mil dólares, né? Seria a região ali que poderia trazer um movimento de força para o ativo, né? Quando eu analiso também essas questões dessa última queda que tivemos, podemos estar diante de um fundo duplo, né? O Bitcoin ele veio, buscou as regiões próximas de 60 mil dólares aqui, né? Só que logo em seguida ele teve uma reação muito forte, então ele chegou nos 60 mil dólares, até um pouco abaixo, e já teve uma reação muito forte no mesmo dia. Então, digamos que o maior fundo que o Bitcoin fechou num diário foi nessas regiões de 63 mil dólares. E foi exatamente onde ele voltou aqui nesse último movimento de queda. E aqui houve um movimento de força compradora, o volume já foi menor do que o anterior, note que aqui teve um volume muito feio, aqui já foi um volume um pouco menor, e nas duas vezes teve um volume interessante aqui de compra, né? Assim como teve aqui também teve um movimento interessante, um volume legal. Então, se o Bitcoin conseguir romper essas regiões de 72 mil dólares que eu também trouxe aqui, que entra em confluência com essas médias do 4 horas, ele caracteriza esse fundo duplo aqui, pelo menos no diário, e aí pode estar trazendo um novo movimento de euforia para o mercado para testar essas regiões mais acima que eu tenho trazido aqui, do gap do CME, né, acima dos 80 mil dólares, ou até mesmo ali das médias de 200 períodos, que eu acredito que elas vão entrar em confluência, eu acredito que nos próximos dias, como elas estão depressivas, né, elas estão caindo, eu acredito que elas vão entrar em confluência e vai chegar bem próximo aqui também desse gap, né. Então, primeiro ponto para nós começar a ficar positivo é a manutenção dessa alta acima das médias desse período de uma hora e encontrar força para buscar essas regiões aqui e se manter acima também, para começar a buscar níveis mais relevantes, que são esses que eu mostrei agora no tempo gráfico de um dia. Legal? Então acho que é isso. A parte do price action, o que eu tinha para trazer, eu acredito que seja isso. Precisamos estar acompanhando aí como vai ser o desenrolar nos próximos dias. É muito cedo ainda para falar em um movimento de reversão, né? Mas um cenário em que o Bitcoin esteja acima das médias nesse período de 4 horas, que é os 75 mil dólares, 74 mil dólares, acima dessas médias do diário, que já está próximo aqui dos 100 mil dólares, já seria um movimento incrível e eu já estaria extremamente bullish se o Bitcoin conseguisse voltar para essas regiões aí. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, temos bastante resistência, mas quando analisamos o retrospecto do Bitcoin, todas as vezes que o Bitcoin perde as médias nesse período do diário, ele sofre muito, como foi no último cenário, né, até ele encontrar um fundo, que foi aqui nos 15 mil dólares. Porém, quando ele consegue romper também, olha como a valorização ela é absurda, né? Então, teve aí mais de 500% de valorização após o rompimento dessas médias também. Então, o mais importante nesse momento é que o Bitcoin consiga retomar essas médias nesse período, tanto do 4 horas quanto do diário, para nós voltarmos a ficar mais positivos de fato, e de fato estancamos toda essa queda e vamos ter novos movimentos de alta aí. Tá? Mas temos que ir acompanhando uma coisa de cada vez. Legal? Primeiro os movimentos, uma coisa de cada vez. Analisando aqui os indicadores de sentimento, quando eu analiso o CoinAlyze, eu consigo ver positivo, eu consigo ficar positivo, animado com todo esse movimento de alta, porque nós tivemos quedas significativas dos longs e short, né? Embora ainda temos mais longs do que short, temos 1,5 long para cada short, nós ainda tivemos quedas no longs e short, nós tivemos bastante compra no nível spot, que é o que realmente dá força para o movimento, né, de alta, assim como o spot abre mão das suas posições, quando eles estão vendendo muito, o ativo tende a sofrer também mais, cair mais, como foi aqui atrás nesse momento, como foi nesse momento aqui, o spot também estava vendendo, e quando o spot começa a voltar a se interessar, né, pelas compras, o CVD representa isso, é o movimento de compra em spot, o ativo também tende a se valorizar de uma forma sustentável. E é exatamente o que aconteceu. Não tivemos um aumento de open interest muito significativo, né? Tivemos um aumento de open interest um pouco baixo, mas sinceramente é quase 5%, mas é melhor do que ter movimento de alta com a queda de open interest. Então, de modo geral, os indicadores de sentimentos não estão ruins, estão legais. O que pode ter causado já, né, o que eu até trouxe também nas minhas redes sociais aqui, ó, se você analisar, eu havia dito que essas regiões que estava acontecendo aqui, ó, teve bastante compra a mercado. Ó. Eu postei isso aqui por volta das 18 horas. Teve bastante compra a mercado nessas regiões aqui de preço. Então, quando tem muito movimento de compra a mercado,
via de regra, o ativo tende já a enfrentar uma resistência naquele momento. E foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, próximo dessas regiões que estamos agora, inclusive, foi onde ocorreu muita compra no mercado. Logo em seguida, o ativo até conseguiu romper um pouco acima, passou, foi até os 70 mil dólares e acabou recuando. Então, quando tem muito movimento de compra no mercado, é normal que o ativo acabe sofrendo um pouco e retraindo um pouco o movimento. Estávamos também sobrevendidos, sobrecomprados já no uma hora, então é mais um fator que pode trazer momentos de quedas, pelo menos para o RSI dar uma resfriada, nada significativo, teve esse movimento, estamos tendo um movimento de retração, é totalmente normal em relação ao movimento de alta forte que tivemos ontem. Então, como eu sempre digo, nós precisamos analisar o sentimento do mercado alinhado com o price action. Não podemos olhar só o price action ou somente o sentimento do mercado. E é o que eu sempre digo também. Não importa, até um seguidor meu, ele comentou lá que agora o fundo foi estabelecido, 60 mil dólares é o fundo de toda essa queda, e agora o Bitcoin vai voltar a subir. Mais importante de que se de fato estabelecemos o fundo, ou se de fato vamos perder o fundo, o mais importante é que você saiba o que você vai fazer se a sua análise estiver certa ou se estiver errada. Se estiver certa, é óbvio, é muito fácil. Agora, se você errar na sua análise, qual seria o seu plano? Então, a gente não trabalha com futurologia, a gente não trabalha com previsão. Nós trabalhamos com probabilidades, nós trabalhamos com estatísticas e com estratégia. Então, hoje, a minha estratégia é clara. Eu tenho 30% de caixa. Se o Bitcoin perder esses 60 mil dólares, eu vou esperar um movimento mais de pânico, de mais FUD no mercado, e aí eu volto a querer estar comprando o ativo se os indicadores de sentimentos estiverem alinhados comigo. Eu estiver vendo bastante gente abrindo short no Bitcoin, eu estou vendo queda de open interest com a queda do preço. E se eu também estiver vendo esse movimento que eu estou vendo agora, que eu estou gostando bastante, eu estou vendo bastante sardinha vendendo nesse último movimento que o ativo subiu. Então, o que significa essas ordens, as ordens até 1K executada a mercado? Então, basicamente, isso aqui pode ser o quê? As sardinhas, essas ordens até 1K sendo executadas como um movimento de short squeeze, porque basicamente no movimento de short squeeze as pessoas é obrigada a comprar, e no movimento de long squeeze, as pessoas são obrigadas a vender no prejuízo. E quando é o short squeeze, as pessoas compram as pessoas compram no prejuízo, quando é um movimento de short squeeze. E é exatamente o que está acontecendo. O Bitcoin subiu com força e teve esse movimento aqui, ó, que as sardinhas foram obrigadas a comprar. Então, basicamente, o que traz movimentos sustentáveis para o Bitcoin, altas sustentáveis, é exatamente isso aqui, ó, que começou agora, esse movimento aqui. Quando nós começamos a ver bastante compra, bastante venda a mercado executadas, né, essas vendas até 1K, que eu costumo dizer que são as sardinhas, vendendo, nós costumamos ver o Bitcoin em movimentos contrários, e foi o que aconteceu aqui. Ele saiu das regiões dos 80 mil dólares e foi ali próximo dos 97. Então eu preciso continuar vendo esse movimento aqui. Se o ativo continuar caindo, né, tiver uma correção um pouco mais forte que estamos tendo agora, e as sardinhas continuando a vender, elas estão das duas uma. Ou elas estão vendendo no pânico, ou nesses movimentos que o ativo sobe, elas estão também sendo obrigadas a vender o ativo nesse movimento de short squeeze, que elas acabam vendendo mais barato do que elas pagaram. Então, basicamente é isso. Eu gosto de estar acompanhando muito esse indicador, ele traz insights importantes. Legal? Para concluir a análise, eu quero trazer essas regiões de liquidez que eu sempre trago aqui. Olha como é poderoso esse indicador. Eu já havia trazido aqui algumas vezes essa possibilidade, eu tenho trazido algumas vezes essa possibilidade de movimento short squeeze, embora não foi um movimento grande, eu ainda vejo mais liquidez acima aqui, ó, essas regiões mostram regiões de liquidez para o ativo. Ele foi exatamente aqui, ó, nos 69 mil dólares, buscou essa liquidez e é exatamente onde o Bitcoin está encontrando uma certa resistência, porque, como eu sempre digo, quando nós estamos acima dessas regiões, essas regiões atuam como suporte, mas quando nós estamos abaixo, elas atuam como resistência. Então, o Bitcoin fez exatamente essa busca por liquidez acima aqui, próximo de 70 mil dólares, nesse mapa de calor de liquidação que essa ferramenta me mostra, e agora recuou um pouco, está encontrando uma certa dificuldade. É totalmente normal. Né? Eu gosto de analisar em tempos gráficos maiores, como um mês, 3 meses. Se analisar no diário, 3 dias, eu já vou ver bastante ruído. Como, por exemplo, aqui, ó, no curtíssimo prazo eu já teria aqui ó, a região de 64 até regiões aqui de 62, porém não é mais um ruído momentâneo, não tem tanto dinheiro significativo, aqui é 47 milhões, porque eu estou olhando em 3 dias, mas quando eu analiso, por exemplo, em 6 meses, olha como eu tenho muito mais liquidez acima do que abaixo, como eu posso mostrar aqui, ó, 98, na partir de 98 mil dólares, eu teria mais de 400 milhões em alavancagem de liquidação de short, né? Basicamente seria esse movimento de short squeeze, e tem mais aqui, obviamente, no topo também. Então, eu acho altamente provável que o Bitcoin venha buscar essas regiões aqui, pelo menos próximo dos 98 mil dólares, para buscar essa liquidez antes, de fato, se vai perder esses 60 mil dólares ou não.
Então, eu estou acompanhando esses indicadores, né, do CoinGlass, ele mostra o mapa, essas regiões de liquidação que o preço tende a ser atraído, porque basicamente quando o preço cai muito forte, ele tende a ficar lateralizando, captando liquidez, tanto acima, que são os apostadores de short, quanto abaixo, que são os apostadores de long, até de fato ele tomar uma decisão. Então, eu estou acompanhando esses indicadores e a minha tomada de decisão ela é clara, independente se eu acertar, eu já tenho a minha estratégia traçada. E se eu errar, eu também tenho a minha estratégia traçada. Honestamente, eu não esperava que o Bitcoin perderia os 80k antes de fazer um novo pullback, né? Eu não acreditava nisso, eu acredito que a grande maioria dos investidores não acreditava, né? Dos grandes analistas que eu sempre acompanhei, não acreditava. Então, o mais importante, como eu sempre trago, não se trata do que você acredita, do que você sabe, né? E se trata, sim, da sua estratégia. Tem até uma frase lá do filme The Big Short, né? Que as coisas que nos trazem problema, né? Que realmente nos trazem problema, não é o que não sabemos, e sim as coisas que temos certeza que sabemos. Então, se eu tiver certeza que o ativo não vai buscar os 60 mil dólares, é isso que pode me trazer um problema. Se eu tivesse certeza que o ativo não vai chegar nos 50 mil dólares, é isso que pode me trazer um problema. Então, mais do que a sua certeza, mais do que as suas dúvidas, você tem que ter a sua estratégia. Então, aqui o objetivo do canal não é promover futurologia, não é ser guru e acertar, e sim analisar as probabilidades, estatísticas e saber ter um padrão para operar independente do cenário. Legal? Então, se vocês gostaram, peço mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, me siga nas redes sociais, deixa aqui as dúvidas, deixa as suas críticas, principalmente as críticas, principalmente se quiser falar das críticas dessa internet horrível que estava hoje, deixa as críticas aqui e as sugestões. Eu vou ficar extremamente grato, eu vou agradecer demais a vocês. A gente se vê numa próxima análise e eu espero que com uma internet melhor, beleza? A gente se vê em breve.